O testemunho de Douglas Mugges. No Monte Pôr do Sol, ele foi beneficiado pelo dom profético e depois observou enquanto o redemoinho entrou no acampamento, trazendo uma mensagem de destruição. Em 1947, não fazíamos ideia de que havia uma mensagem. Naquele ponto era só um extraordinário e miraculoso ministério. Eu tinha 15 anos de idade e havia acabado de ser convertido em uma igreja pentecostal, não denominacional, em Visalia, Califórnia. Recebemos uma carta de minha tia que estava comparecendo em uma reunião do irmão Branham em Little Rock, Arkansas, na igreja do irmão J. Brown. E ela nos disse que se alguma vez tivéssemos a chance de ver e ouvir esse homem, deveríamos estar convictos e fazer isso. Pouco tempo disso, o irmão Branham veio a Los Angeles e fomos ouvi-lo. Desde aquela primeira reunião, em 1947, todas as vezes que tive a chance de estar em suas reuniões, eu compareci. Para mim, o que diferenciava eram seus maneirismos e a humildade. Quando ele vinha à plataforma, dizia: "Boa noite, amigos." Era diferente de todos os outros que já havia ouvido. Vi muitas curas nas reuniões de outros, mas o espírito que estava ao redor do irmão Branham era totalmente diferente. Comecei a pregar quando tinha 17 anos de idade. E todas as vezes que estava em reuniões e eu vi que o irmão Branham estava perto, eu terminava meu culto e ia ouvi-lo. Naquela época eu nem sabia que deveria existir um profeta nesse dia. Depois, no começo da década de 60, comecei a pegar as fitas do irmão Branham. Ouviu dizer que Malaquias prometeu que um mensageiro entraria em cena, um anjo para a era de Laodiceia. Eu estava ouvindo tudo aquilo e percebi que era ele. E foi quando comecei a perceber que havia uma mensagem. Foi um momento de decisão em minha vida. Não havia muita diferença entre as doutrinas que fui apresentado e a maneira que o irmão Branham ensinava, porque ele e meu antigo pastor pregavam a divindade e o batismo nas águas da mesma maneira. Mas havia uma doutrina que tínhamos que era contrária. Não tínhamos uma comunhão literal. Acreditávamos no que chamávamos de comunhão espiritual. Eu sabia que o irmão Branham pregava que você deveria ter uma comunhão literal com vinho e pão asmo. Mas eu não conhecia a base bíblica para esse ensinamento. Eu não sabia a finalidade e o porquê. Fomos ensinados que se você tem um real, por que ter um substituto? Perguntei a um irmão próximo do irmão Branham se ele poderia explicar isso para mim, mas ele não conseguiu. Perguntei se o irmão Branham tinha uma fita sobre o assunto, mas ninguém parecia saber de alguma. Foi frustrante. Decidi esperar o tempo certo e eu mesmo perguntaria ao irmão Branham. Conheci o irmão Branham pessoalmente em fevereiro de 1964, em Bakersfield, Califórnia, em um restaurante onde ele e o irmão Billy Paul estavam comendo. O irmão Roy Border, que foi à nossa igreja e era o gerente da campanha do irmão Branham naquela época, estava comigo e me apresentou. Conversamos por alguns minutos e o irmão Branham me convidou para ir caçar com ele e um grupo de irmãos no Monte Pôr do Sol, em Arizona. Naquela época eu tinha uma doença que estava lentamente tirando minha visão do olho direito. A luz do sol fazia meu olho inundar em lágrimas. Então, quando fui ao Arizona para a caça, que começou no dia 27 de fevereiro, meu irmão mais novo, Glenn, foi comigo para me ajudar a dirigir.
eu tinha respeito pelo irmão Brana, não foi para ser um fardo para ele. Quando você ouve o irmão Brana contando a história na fita, ele diz que eu lhe perguntei: irmão Brana, você vê visões por aqui? E ele respondeu: a razão pela qual você me perguntou isso é porque você tem um problema com seus olhos. Bem, isso aconteceu em um período de 3 dias. Quando o irmão Brana conta, soa como se tivesse sido uma conversa de 5 minutos. Quando perguntei se ele via visões, estávamos sentados, almoçando, e ele estava inclinando-se contra uma rocha. Ele tinha me contado sobre os anjos vindo a ele lá na montanha e a espada que apareceu em sua mão no Cânion Sabino. Então, falando sobre essas coisas, eu disse: bem, irmão Brana, Deus lhe mostraria uma visão aqui, no sentido de, no lugar que estávamos, eu só estava conversando com ele. Agora, dentro de mim, meu espírito provavelmente estava clamando para ele, mas eu não tinha intenção de incomodá-lo. Aquilo aconteceu no primeiro ou segundo dia que estávamos lá. Caçamos por 1 ou 2 dias e depois, no último dia de caçada, irmão Brana estava sentado em uma pequena mesa trabalhando na mira de um rifle. Ele tinha uma chave de fenda em suas mãos e estava de óculos. Eu estava perto tirando fotos quando ouvi irmão Brana falando comigo. Ele disse: irmão Dal, e o modo como falou soou diferente. Virei-me para olhar para ele e ele estava olhando diretamente para mim. Eu sabia que ele estava em uma visão. Ele disse: sua mãe tem praticamente a minha idade. Ela vive na Califórnia e tem pequenos tumores ao redor de seus dedos dos pés. Ele pegou suas mãos e demonstrou onde ele se encontrava. Ele disse: a cirurgia dela está marcada. Assim diz o Senhor. Ela não precisará fazer a cirurgia. 2 segundos depois ele disse: veja um grande médico olhando dentro de seus olhos. Ele está lhe dizendo que você ficará cego do olho direito. Ele está lhe dizendo que lhe tratou por tanto tempo que não há mais nada que pode ser feito por você e que você ficará cego. Assim diz o Senhor, você não ficará cego. Bem, você pode imaginar como as coisas estavam. O acampamento inteiro estava paralisado com as palavras do irmão Brana. Eu estava quieto com um sentimento sacro, mas de repente o irmão McNally, o amigo garimpeiro do irmão Brana que estava caçando conosco, pegou um apito de caça de seu bolso e começou a soprar. Todos que já ouviram um apito de caça sabem como é o som estridente, o barulho que faz. E vou lhe dizer, aquele barulho após um período de completo silêncio chocou a todos. Admito que meu primeiro pensamento foi: ó velho homem, Deus vai te matar e teremos que te tirar daqui de cima. Ao invés disso, o irmão Brana estendeu a mão até o bolso de sua camisa e puxou seu próprio apito e começou a apitar o mais alto que ele podia. Eu estava além de chocado. Ele havia acabado de ter uma visão e lá estava ele rindo e soprando seu apito de caça poucos segundos depois. Eu pensei: meu Senhor, o que está acontecendo? 3 ou 4 minutos se passaram e eu ainda estava tentando absorver tudo o que havia acontecido. Quando vi o irmão Brana se levantar, pegar uma pá e caminhar até a fogueira, perto de uma grande pedra, comecei a filmá-lo enquanto ele jogava pás cheias de terra sobre os carvões. Então, de repente, diretamente do céu e do lado do penhasco, veio um redemoinho e as pedras e a terra começaram a voar. Eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo, mas não sabia o que era. Não acho que posso dizer que estava assustado, porque eu não estava com medo que algo acontecesse comigo.
Eu sabia que o que estava acontecendo não era normal. Simplesmente não era normal. Comecei a observar o irmão Branham porque queria ver o que ele iria fazer. Ele só tirou seu chapéu e olhou para mim e olhou para cima, diretamente dentro do redemoinho. Aquele vento estava fazendo barulho e chicoteando as copas das árvores. O irmão Branham disse que aquilo produziu 3 pancadas, mas vou ser honesto com você, não ouvi as 3. Tudo que ouvi foi um barulhão. Então aquilo subiu diretamente para o céu de onde tinha vindo. O irmão Branham colocou seu chapéu novamente e andou na direção em que vários de nós estávamos. Ele agiu como se não soubesse se falava sobre o que tinha acontecido ou não. Havia um olhar hesitante em seus olhos. A única coisa que ele disse foi: sabe, uma vez Deus falou com Jó em um redemoinho. Então ele andou e começou a pegar os papéis e lixo, limpando o acampamento como sempre fazia. Só mais tarde naquele dia que ele começou a falar um pouco sobre isso. Creio que ele falou com o irmão Robertson e o irmão Wood. Depois me contou que quando estava sentado falando sobre minha mãe e eu, o anjo do Senhor ficou entre nós e disse para se separar do resto de nós, porque tinha algo para lhe dizer. Foi quando ele foi até a pedra, mas em minha mente nunca poderia imaginar aquilo. O anjo do Senhor estava lá, falando com ele enquanto os apitos de caça faziam todo aquele barulho. Esse pensamento me impressionou muito, mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois de tudo isso acontecer, meus olhos estavam na mesma condição de antes. Então peguei meu rifle e saí do acampamento para tentar caçar. Eu estava muito acima nas montanhas quando de repente percebi que meus olhos não doíam mais. Eu estava usando óculos extremamente escuros e os tirei da face e ainda não doía. Eu tinha um grande chapéu de palha sobre minha cabeça e o tirei, e eles ainda não doíam. Olhei para cima diretamente para o céu, ainda sem dor. Então tive um pequeno avivamento naquele monte antes de voltar para o acampamento. Eu mal podia esperar para contar o que havia acontecido. Quando cheguei no acampamento, não havia uma alma sequer para contar. Mas alguns minutos depois, o irmão Branham entrou no acampamento. Ele encostou seu rifle em uma árvore e andou diretamente para a rocha em que eu estava encostado. Ele se virou como se fosse esquentar suas mãos, me cutucou nas costelas e disse: "Como estão os olhos agora?" Eu lhe contei a história. Você sempre sabia que estava com alguém especial, um homem de Deus. O irmão Branham era o tipo de homem que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Ele não era competitivo, sempre queria que os outros passassem primeiro pela porta ou que ganhassem o jogo. Ele não fazia nada forçadamente, ele era genuíno. O irmão Branham sempre era um cavalheiro e tinha uma paciência marcante, amor e humildade. É claro, como homem de Deus, ele era a própria voz de Deus, não há dúvidas sobre isso. Enquanto estávamos caçando no Monte Pôr do Sol, uma noite ele nos disse: "Pela manhã vamos ir até o cânion e lá vamos achar aqueles porcos." O velho irmão McNeely era somente um velho garimpeiro, e creio que o irmão Branham gostava de ficar por perto dele, porque ele não o consumia espiritualmente, mas ele disse: "Irmão Branham, aqueles porcos não estarão lá." O irmão Branham disse: "Bem, provavelmente você está certo, Mac." No dia seguinte, o irmão McNeely nos esgotou ao máximo com uma caçada a gansos selvagens e não vimos nenhuma trilha de porcos, muito menos um porco. Na manhã seguinte fomos onde o irmão Branham nos disse para ir 2 dias antes e em 30 minutos estávamos em uma vara de porcos.
Ele poderia ter dito: agora, Mac, eu sei do que estou falando. Mas ao invés disso, ele somente disse: você provavelmente está certo. Esse era o jeito dele. Outra vez estávamos sentados ao redor da fogueira e estávamos falando sobre caça. Eu estava sentado ao lado do irmão Brana e de repente ele disse: vocês sabem, o velho Saul era um malandro. Ele era terrível. Perseguiu Davi por todo o país para matá-lo. Ele desobedeceu ao Senhor e Deus o colocou de lado e lhe deu as costas. Ele quebrou até mesmo sua própria lei e pegou uma feiticeira para profetizar para ele. Quando Samuel foi chamado pela feiticeira, ele disse: por que você fez isso? Se tivesse sido paciente, amanhã neste horário você estaria comigo. O irmão Brano olhou para mim e disse: onde estava Samuel? Nunca questione Deus sobre coisas desse tipo. Naquele ponto eu já tinha pensamentos fortes sobre Saul. Eu era pentecostal e muito legalista. Eu não achava que Saul tinha muita chance. Ele tinha ido contra Deus e Deus tinha tirado o reino dele. No meu ver, ele não tinha muita coisa a favor dele. Naquele dia eu não estava pensando sobre Saul. Então sei que ele não estava lendo minha mente. Era algo que Deus queria me endireitar. Oh, quão maravilhoso é pensar que um profeta, um homem de Deus, um dia desceu da montanha e se assentou ao meu lado e disse: está vendo aquela grande rocha em cima daquela montanha? Foi onde peguei de Deus meu próximo sermão. Então colocou as mãos no bolso da camisa e tirou um pequeno pedaço de papel esfarrapado e nele estava escrito: o tempo da colheita. E pensar que ele gastou tempo e compartilhou aquilo comigo. Não sou digno disso nem um pouco. Foi o ponto alto de minha vida, porque sei de pessoas que dariam um braço direito para ter 5 minutos com ele, e eu tive quase um mês. Quando irmão Brana pregou a escolha de uma noiva, em abril de 1965, não consegui ir. Eu estava administrando uma empresa e tinha que trabalhar, mas minha esposa e minha irmã, Ellen Border, foram até Los Angeles para ouvi-lo. Quando elas voltaram, elas me contaram o que ele tinha dito. Logo eu comecei a ouvir de outras pessoas que estiveram lá, ou que ouviram sobre o terremoto e o julgamento. As pessoas estavam perturbadas. Peguei o telefone e liguei para o irmão Billy Paul, em Tucson, e perguntei se eu podia falar com o irmão Brana. Ele me disse que ele não estava em casa, mas que ele me ligaria. O irmão Brana me ligou naquela noite por volta das 22 horas. Eu disse: a razão pela qual liguei é sobre que o Senhor falou acerca do afundamento de Los Angeles. As pessoas voltaram e elas estão um pouco preocupadas. Eu realmente não sei o que dizer para elas. Ele disse: irmão Dalk, não sei sobre onde você mora. Veja, se eu tivesse alguém em Los Angeles, eu os tiraria de lá. Mas onde você mora, eu não sei. O Senhor não me mostrou nada sobre isso. Diga para a igreja para permanecer onde está. E se Deus me mostrar algo, me der uma visão ou falar para mim sobre isso, eu te digo. Eu estava pegando as fitas do irmão Brana e eu ouvi dizer: Califórnia, você está condenada. Quando isso acontecer, irá cair no Salton Sea. Eu ouvi dizer todas aquelas coisas e disse para mim mesmo: ele está falando para mim nessas fitas. Não preciso que ele me diga de novo por telefone. Então decidimos que deveríamos sair. Não foi porque eu estava com medo do terremoto. Tínhamos terremoto há muitos anos, mas eu não queria desobedecer um profeta. Fiz uma placa de venda para casa, disse para minha esposa que ia renunciar à igreja e sair do meu trabalho. Nosso pensamento estava formado. Fui em uma viagem de caça no Colorado na última semana de outubro, na primeira noite do acampamento. O irmão Brana estava nervoso,
Tínhamos um bom fogo e ele estava andando ao redor e falando, como sempre fazia quando estava nervoso. Logo ele começou a falar sobre como o pecado havia ido do Oriente para o Ocidente, como a civilização foi do Oriente para o Ocidente e como o pecado se acumulou na costa oeste. Lá havia 4 pessoas da Califórnia: Roy Border, Floyd Patterson, Marion Phillips e eu. Irmão Branham se virou e disse: vocês que moram na Califórnia, saiam de lá o mais rápido possível. Eu estava eufórico porque era justamente o que estava planejando fazer. No dia seguinte saímos para caçar durante a manhã e voltamos ao meio-dia. Estávamos sentados ao redor da fogueira e eu disse: irmão Branham, estou muito feliz pelo que você disse noite passada sobre sair da Califórnia. Estaria tudo bem se eu pedisse um conselho sobre como fazer isso? Ele disse: claro. Eu tinha um pequeno trailer de férias de 4,5 metros e ele quis entrar e conversar. Ele me pediu que lhe dissesse o que eu estava sentindo e eu lhe disse: meu plano é, vou ir para casa, coloco minha propriedade para vender, renuncio à igreja, me demito do trabalho e saio do estado. Ele me olhou e disse: acho que eu não faria desse jeito. Eu senti como se meu barco estivesse furado. Eu estava sentado ali aos berros, gritando. Sei que ele sentiu pena de mim e ele disse: irmão Dalk, você crê que eu sou o profeta de Deus? Eu disse: sim, Senhor, com tudo que há dentro de mim, eu creio nisso. Ele disse: você faria o que eu lhe dissesse? Eu disse: da melhor maneira que eu conseguisse. Ele disse: vá para casa e coloque sua propriedade para vender. Não diga nada à igreja, espere que Deus trabalhe nisto por você. Para ser honesto, eu não estava muito satisfeito. Eu não tinha uma tarefa específica para fazer, porque ele me disse para estar pronto para fazer o que Deus iria fazer por mim. Quando cheguei em casa, coloquei a placa de venda que fiz no gramado da frente, do jeito que ele falou. E eu sabia que o primeiro membro da igreja que viesse iria se perguntar o que estava acontecendo. Claro, o primeiro irmão que passou estacionou o carro, entrou para me perguntar. Eu disse: bem, estou me preparando para fazer o que quer que seja que Deus quiser. Tive um problema na igreja, que era o fato de alguns irmãos serem os fiadores da igreja, e eu sabia que não poderia deixar as coisas como estavam. Convoquei uma reunião de negócios com os irmãos da igreja. Ele disse que precisávamos mudar a escritura da igreja para o conselho de administradores, pois não era certo só alguns terem o fardo de ser os fiadores. Bem, o primeiro irmão disse: da maneira a qual estou ouvindo o irmão Branham pregar, não acho que eu quero estar no conselho. Eu posso não estar mais aqui. O próximo disse a mesma coisa. O próximo também, e assim por diante. Somente um, de um grupo de cerca de 15 pessoas, considerou participar do conselho. Acho que um pensamento despontou neles, e eles me olharam e me perguntaram o que eu iria fazer. Eu disse: estou me preparando para fazer aquilo que Deus quiser que eu faça. Eu me sentia meio estúpido falando isso, para ser honesto, mas foi o que ele me disse para fazer. O irmão me disse: se você não estiver aqui, não há necessidade de ter uma igreja. Coloquemos para vender. Naquela noite eles concordaram em colocar a igreja à venda. Todos, exceto 2 ou 3 famílias, venderam suas casas e a minha ainda estava à venda. A igreja estava vendida e muitas pessoas já haviam se mudado quando o irmão Branham sofreu o acidente, mas a minha casa ainda estava à venda. Fui o último a vender. Foi vendido enquanto o irmão Branham estava no hospital em Amarillo. 75% da igreja estava em Tucson em 15 de janeiro de 1966. Em São Bernardino, 6 de dezembro de 1965, o irmão Branham veio à mesa em que o irmão Roy Border e eu estávamos comendo num restaurante
do Hotel Holiday Inn. Somente 2 dias antes, ele havia pregado o rapto em Yuma, Arizona, e as pessoas no Hotel Ramada Inn, onde o culto foi feito, foram muitos desrespeitosas. Era um banquete e os funcionários do hotel estavam sentados no fundo da sala fumando, e eles sabiam nas mesas e sacudiam os pratos. Eles subiam. Até mesmo o gerente entrou e fez sinal com as mãos para o irmão Branham sair do edifício. Tudo isso enquanto ele ainda estava pregando. Você percebe na fé que o irmão Branham diz: peguem as ofertas desta noite para pagar o tempo excedido do edifício. E quando ele orou algo como: pegue essas palavras trêmulas e soltas, as junte e as entregue aos corações das pessoas desde o meu coração. Ele estava muito nervoso. Naquela manhã em São Bernardino ele disse: se vocês não se importarem, gostaria de sentar aqui e conversar um pouco. Com certeza aquilo era maravilhoso. Puxei uma cadeira para ele e ele começou a falar sobre o terremoto e como as tubulações de óleo se quebrariam e haveria curtos elétricos nas linhas de alta voltagem. Ele ficou sentado por 2 horas. Uma nota pessoal. Eu tive um sonho logo antes daquela viagem e eu estava muito triste por causa daquilo. No sonho vi um acidente automobilístico. Foi um daqueles sonhos que não tem como esquecer. Pensei que talvez fosse um aviso para mim. Não acho que eu já tenha dirigido mais cuidadosamente do que naquela viagem. Na mesa, o irmão Branham nos contou sobre um sonho que uma das meninas dos Evans teve, e era algo sobre ele levar um tiro. Não me lembro dos detalhes. O irmão Branham se virou, olhou para mim e me disse: sabe, gosto que meus amigos me contem seus sonhos. Eu estava com os binóculos que havia comprado para o irmão Branham. Na última viagem de caça em que estivemos no Colorado, o dele havia caído e quebrado. Pedi ao Billy Paul que não o deixasse comprar outro, porque eu queria comprá-los para ele. Então eu fiz isso e os levei até São Bernardino. Então naquela noite perguntei ao Billy Paul se estava tudo bem subir até o quarto do irmão Branham para lhe dar os binóculos. E ele disse: claro. Fui ao quarto e o irmão Branham me convidou para entrar. Quando eu lhe dei os binóculos, ele tentou me pagar. Eu disse: irmão Branham, nessa manhã no restaurante, você afirmou que gosta que seus amigos lhe contem seus sonhos. Tive um sonho sobre o qual lhe gostaria de perguntar. Eu lhe contei. Nesse sonho vi um acidente automobilístico e havia ambulâncias e luzes vermelhas. Então a cena mudou e vi 6 homens carregando um caixão. Não sei quem era o homem, mas foi algo que me atingiu fortemente. Ele se sentou por um minuto, então olhou para mim e disse: irmão Dalk, posso lhe dizer que seu sonho é espiritual, mas não posso lhe dizer o que significa. Então, sempre me perguntei se era referente a ele, porque foi somente 12 dias antes do acidente. Na manhã seguinte, mais uma vez, passei algum tempo com o irmão Branham. Dessa vez eu lhe disse: irmão Branham, você nos disse que haviam 3 coisas que deveríamos fazer: batismo nas águas, lava-pés e comunhão. Posso ver o batismo nas águas nas escrituras, mas tenho tido um período árduo tentando achar a parte em que eles tomaram a comunhão, exceto no capítulo 11 de 1 a Coríntios. E na maior parte Paulo estava os exortando por aquilo que estavam fazendo. Ele disse: sim, está certo. É um pouco difícil de ver, mas sabe onde as escrituras dizem que a palavra de Deus disse à igreja que se reunisse e quebrasse o pão? Isso era o que eles estavam fazendo. Sempre fui ensinado que eles só estavam se reunindo e jantando, mas ele disse: creio que todas as vezes que a igreja primitiva se reunia, eles tinham a comunhão. Fazemos isso uma vez por mês na igreja de Jeffersonville, mas creio que a igreja primitiva fazia isso todas as vezes
que se reuniu. Ele gastou 2 horas falando para mim sobre comunhão, passando por todos os detalhes muito pacientemente. Quando saímos do restaurante, encontramos um irmão e o irmão Brana lhe disse: ontem, um bom jovem veio ao meu quarto e me deu binóculos para que eu pudesse enxergar melhor. Pela graça de Deus, nessa manhã, pude dar àquele irmão binóculos para que ele pudesse enxergar melhor. Essa é provavelmente uma das melhores lembranças de nosso tempo junto. Tivemos notícia do acidente no sábado à noite, à meia-noite. O irmão Roy Border e eu estávamos em um avião que saía de São Francisco e ia para Amarillo. Chegamos lá no domingo pela manhã às 10 horas. Fiquei lá por 2 dias. Tive que voltar para casa depois por causa do trabalho. Na véspera de Natal, fui até Phoenix e estava planejando ir a Amarillo com Evan e Alan Mosley. No avião deles, eu estava na casa do irmão Alan quando recebemos a notícia que o irmão Branham havia se ido. Não sabíamos o que fazer. Então seguimos em frente e fomos até Amarillo como havíamos planejado. Apenas queríamos estar lá. Na primeira vez que ouvi o irmão Branham, ouvi sobre estar na floresta com esquilos e águias e tudo aquilo. Eu era somente uma criança ouvindo aquilo e pensei: Senhor, eu daria tudo para poder sair desse jeito com esse homem. E Deus me deu a oportunidade de fazer isso. É a coisa mais incomparável da minha vida. Deus permitiu que eu cumprisse o maior desejo da minha vida. É como Davi disse nos Salmos: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Nunca houve nenhuma vez em que estive perto do irmão Branham que não vi Deus manifestado. Amém. Deus vos abençoe.